Boa noite a todos, pessoal. Hoje teremos um tema sobre ressignificar a cultura de sua clínica médica. A ideia principal é a gente falar um pouco de um dos assuntos que tem tido mais procura e tem tido mais dúvidas, que é a cultura de segurança da informação e a cultura de LGPD para funcionários, para colaboradores, parceiros da clínica e do consultório. Então a ideia é a gente trazer uma discussão hoje com o Tiago nesse sentido, da gente tentar identificar quais são os principais pontos falhos em relação à cultura de segurança da informação e como a gente pode adequar melhor a Lei Geral de Proteção de Dados, tendo a participação ativa de funcionários, de colaboradores e de pessoas que trabalham para a clínica. E aí, E aí, Tiago, Juliano, tudo bom? beleza? E aí, como é que Beleza, tá? tudo Tudo em bem? ordem, graças a Deus, tudo bem. Tudo Dei uma palhinha aí tanta pro correria. pessoal. Não tem como, né? É a vida que a gente escolheu. Exato. É, Tava falando um pouquinho sobre o tema de hoje, que é ressignificar a cultura de segurança e cultura de LGPD para as clínicas e consultórios médicos, né? Buscando aí uma melhor adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. É muito seguindo aquilo que a gente vem falando nas nossas outras lives, né? E acho que é bom a gente ter um tema importante como esse para essa live, porque a gente detalha um pouco mais de como é importante ter essa cultura dentro de uma clínica, de um consultório, e como é bom você trazer esse senso de responsabilidade para quem trabalha na clínica, né? Não só para quem trabalha, quem é CLT, mas qualquer parceiro, qualquer prestador de serviço, a pessoa da limpeza, a moça do café, esse tipo de pessoa que faz parte do dia a dia de uma clínica e que também precisa saber a importância da nova lei e como isso pode afetar a vida do consultório, a vida do médico no dia a dia. Sim, sim. E querendo ou não, todo o assunto que nós discutimos nas reuniões, né, nos bate-papos anteriores, está muito relacionado com o tema de hoje, porque nós falamos nos últimos eventos, nas últimas conversas, sobre o plano de conscientização, sobre a importância de você fazer os treinamentos, fazer as orientações dentro da clínica, do laboratório, mas o porquê disso? O porquê realmente está relacionado ao assunto de hoje, da cultura, o aculturamento. Como que você faz o aculturamento de uma instituição quando se você não pratica uma conscientização? Então, o aculturamento em si, ele é o quê? É o resultado de uma decorrência de constantes conscientizações, constantes treinamentos, porque você Uhum, começa a remodelar e ressignificar aquilo para uma instituição, né? Tem um estudo que menciona que para você criar uma cultura de compliance, uma cultura de anticorrupção numa empresa, demora em média de 3 anos. Né? Isso você fica martelando constantemente, passando a importância, passando quais são os principais pontos que você tem que ser levado. E para a LGPD não é diferente. Você precisa estar levando isso daí para todos os itens, para todas as partes envolvidas, as pessoas, todos os processos, permeando por diversos assuntos e itens dentro de uma organização, dentro de um laboratório, de uma clínica, de um hospital, porque é somente assim que você vai conseguir ressignificar tudo, vai conseguir trazer uma uhum. cultura nova. Mas você trouxe um assunto legal em relação a isso, um dado legal. Você falou que para ter uma empresa voltada ao ramo bancário, ao ramo de cartão, você precisa de 3 anos para fazer algum tipo de treinamento e levar o conhecimento sobre leis antifraude, técnicas antifraude. Quanto tempo mais ou menos demoraria para a gente fazer um trabalho desse voltado para LGPD? Acho que não seria 3 anos, né? Até porque a gente não tem 3 anos para se adaptar. Dependendo do tamanho da clínica, dependendo do tamanho do consultório, quanto tempo você acha que demoraria para você trazer esse treinamento, trazer o pessoal para o teu lado e trazer esse senso de responsabilidade para todo mundo?
Então, depende muito do tamanho, né? Não existe uma fórmula mágica, né? Então, não posso citar um mês, 2 meses, 3 meses. Talvez 6 meses, acho que seria um período ideal, mas assim, não que a pessoa, que o responsável pela clínica, pelo consultório, vai precisar ficar treinando constantemente, 6 meses, durante, não. Você pode fazer, né, um intensivão, um apanhado de informações explicando sobre a lei, e aí constantemente a pessoa vai fazendo manutenção em relação a isso. Então, Uhum, eu acredito que uns 6 meses assim, você consiga já meio que aquilo fazer uma rotina, né? Que aí também tem um outro estudo, que tem um livro chamado O Poder do Hábito, que aí a média para a pessoa pegar um hábito para um determinado assunto e frequência, tem que fazer uma média de 21 ou 22 repetições. Não que você tem que falar para a pessoa, troca a senha, troca a senha, troca a senha, 22 vezes, né? Mas não, uhum. as pessoas tentarem assimilar qual a importância daquilo, e aí cada ação que ela for fazer, ela pensar na privacidade, pensar na segurança. Então, quanto mais ter essa repetição, mais vai virar um hábito. E aí, se você tem diversas pessoas com o mesmo hábito, é onde acaba resultando o aculturamento de uma instituição, de uma empresa, independente do tamanho, né? Exatamente. Não, legal. Então, acho que é bom sempre colocar que a gente sabe que tem um trabalho e vai muito também do poder de absorção de uma pessoa e qual que é o grau de Exato. comprometimento dela com o assunto, com o que está sendo colocado. Então, tem muito disso também, né? Acho que também o engajamento do pessoal, o engajamento da clínica, não é fazer por fazer, não é fazer porque é obrigatório, né? Tudo bem que é obrigatório, mas transformar essa obrigatoriedade em algo bom, em algo que vai maximizar o negócio, né, no final das contas. Porque se você tem uma certa proteção, se você tem controles, isso traz para você uma oportunidade de negócio muito boa. É aquilo que a gente vem falando às vezes, né, sobre a empresa, sobre a consultória clínica, ter um carimbo de estamos em conformidade com a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Isso pode ser daqui para frente, com a lei entrando em vigor totalmente, com as multas e as sanções entrando em vigor, isso pode ser um diferencial para eles. E acho que esse é o ponto que pega, né? No final das contas. É isso que vai fazer eles ter, diferente de outras clínicas e consultórios que tem por aí. Exato, exato. E querendo ou não, se você se preocupa, né, pega um responsável por um laboratório, uma clínica, se tem uma preocupação de oferecer um serviço de excelência, né, um bom atendimento, o nível mínimo de erros de diagnósticos automaticamente de conduta médica. Então, se você conseguir é, implementar isso, o por que não incluir uma caixinha também de privacidade dos dados, né? De Uhum, não somente nível de excelência do tratamento, do diagnóstico, da conduta médica, mas aí, o nível de excelência da privacidade dos dados. Então, é muito relacionado o quanto você é responsável pela instituição, dependente do tamanho, porque quando se fala instituição, estou falando de um CNPJ que tem uma responsabilidade tão quanto um hospital de 1.000 colaboradores, independente do tamanho, mas o quanto que você é responsável quer que isso realmente vire um diferencial, vire um negócio potencial dentro da sua instituição que consiga fazer essa diferença. Né? Então, não somente, isso eu falo hoje na empresa que eu estou, que eu quero que o meu plano, o meu objetivo é o quê? De tornar referência de privacidade de dados do nicho de mercado que ela é, né? E, poxa, não custa a pessoa que é responsável por um laboratório, uma clínica, ela implementar isso, colocar um objetivo disso. Poxa, uhum, eu quero que o meu laboratório, minha clínica, seja referência de privacidade e segurança da informação dos meus pacientes. Eu quero que ele saia exatamente. aqui com o seu diagnóstico, o seu tratamento muito bem elaborado, mas ele tranquilo, sabendo que ele está em boas mãos, que eu pode confiar sobre as informações dele na minha clínica, no meu laboratório, hospital, enfim. Então, Uhum. muito importante o quanto que a pessoa se compromete em relação a isso. Né?
Exatamente, e é um detalhe importante, né? Não é o estar compliance com medo de uma multa porque vazou dados ou algo aconteceu. A gente tem casos na Europa de GDPR sendo aplicada para empresa que não possui controle da GDPR, né? Não possui, Exato. não segue a lei. Então você não precisa ter exatamente um vazamento para perder o acesso aos seus dados para você tomar uma multa. Só o fato de você não estar em conformidade com a lei, isso já te dá um problema. É a mesma coisa de, vamos falar assim, de você não recolher imposto, né? Você não está recolhendo imposto, mas uma hora isso pode pesar para você. A mesma coisa acontece no caso dessa lei, né? Se você não está conforme, você pode aí ter sanções e não necessariamente precisa vazar o dado para que isso aconteça. Basta alguém fazer uma denúncia, a Agência Nacional bater na sua porta, você não mostrar que não tem controles, e eles fazerem esse tipo de sanção com multa, seja com perda de acesso aos seus dados, até parada da operação da clínica ou do consultório, não poder mais atender uma pessoa, e isso vai fazer um peso muito grande no final das contas, né? Exato, e é legal você ter comentado isso, Júlio, porque eu lembrei de um gestor que foi comum nosso, que ele sempre falava, né, que quando chegava a auditoria, não é um momento para você correr, não, vou arrumar meu processo, vou correr atrás disso, não. É o momento de você sentar no canto, na cadeira, na mesa ali, tudo certinho, comer pipoca e assistir. Por quê? É o momento que você, se você fez tudo certo, você vai estar Exatamente. aqui. Se o laboratório, a clínica, o hospital, enfim, a empresa desse nicho de negócio, ele fez tudo certinho, ele tem tudo evidenciado, ele faz todos os procedimentos tudo certo, pode vir a inspeção que for. Que aí ele vai chegar falando, Exatamente. beleza, ó, minhas evidências estão aqui, eu vou comer a minha famosa pipoca e pode ir, olha à vontade. Mas Uhum. não é o momento para as empresas, pô, chegou o fiscal, chegou isso, chegou aquilo, corre atrás. Parece aquele urso lá do pica-pau, né, que fica correndo feito um doido. Não, Exatamente. não basta você chegar lá na frente e pensar na última hora, não. Faz o negócio tudo bem feito. Só que isso, de novo, é o resultado do quê? De um processo de conscientização, processos de treinamento, um processo de aculturamento. Então, se você tiver aculturamento na instituição, na empresa, você vai comer a sua pipoca tranquilo e o inspetor vai lá, vai olhar o que for e não vai achar nada. Porque você vai estar em Exatamente. compliance, vai estar em conformidade com determinado assunto. Né? Exatamente, isso você falou é bem verdade. Eu imagino até o gestor que tenha falado isso para você. Mas assim, a gente sabe que é bem assim mesmo. Acho que momento de auditoria, momento em que chega alguém para validar os controles, para validar tudo que está sendo feito dentro da empresa, é aquele momento que você tem de assistir o show, de você mostrar que o controle está sendo feito, que você está conforme, não se preocupar com isso e ser o mais sincero possível, vamos falar assim, para que você também tenha a tranquilidade de mostrar o que você está fazendo, e tendo a tranquilidade você responde o necessário. E acho que assim, não é só você responder o necessário, mas preparar as pessoas para responder e saber como lidar em outros casos, nesses casos. Ou seja, não é só você falar sobre a lei para a pessoa, mas também você falar assim, putz, e se aparecer um cara da agência nacional, qual que é a sua reação? Então, muito da reação que a pessoa tem na chegada de um agente já denota, né, já faz com que o agente que está investigando o consultório, a clínica, já saiba logo de cara, tem coisa errada aí, eu vou dar uma mexida para ver o que acontece. Então, muito vai da reação da pessoa. A frieza da pessoa na recepção desse tipo de trabalho, na recepção desse agente, pode levar essa auditoria a ser uma auditoria bem leve ou uma auditoria mais pesada. Sim, sim. E, assim, uma opinião minha, né? Não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma informação sigilosa que me levou a essa conclusão, mas eu acho difícil a NPD ela chegar numa instituição, num laboratório, numa clínica, sem ter um motivo prévio. Uhum. Ela só vai chegar lá mediante de alguma denúncia, mediante de algum vazamento, de alguma reclamação de titular, que inclusive o site da NPD já está no ar e já tem lá as principais reclamações. Eu acho que é válido quem estiver assistindo live e tiver o interesse, entra lá no site da NPD, da Autoridade Nacional da Proteção de Dados, que lá já tem as reclamações mais reincidentes. Lembrando também que já faz um tempo, faz acho que uns 4 meses, que
o PROCON já prevê a reclamação através de situações de maltratamento, mau uso dos dados. Mau uso dos Então, dados. então já tem recursos mais do que suficientes dos titulares fazerem as denúncias, fazerem as reclamações. Então, já começou o jogo, né? Se pudesse Sim, pensar no bonequinho, pensar naquele bonequinho agora dos Jogos Mortais, né? Já que começam os jogos. Ele já que tá começa rodando por já. aí. E é engraçado que a gente já vê casos acontecendo em que a pessoa usa a lei como base legal para dar uma multa. E é o caso da construtora que você citou semana passada, Sim. que fazia a venda casada, né? Passava as informações de clientes para venda de imóveis planejados. Então, você comprava seu apartamento, 5 minutos depois recebia um e-mail, recebia uma ligação de uma pessoa querendo oferecer um imóvel planejado com desconto. E eu vejo isso muito acontecer em ramo imobiliário, né? Ramo imobiliário é um problema, porque você não tem controle do dado quando você passa. Quando você vê uma propaganda no Instagram de um apartamento, você está procurando um apartamento, ele te interessa, você começa a receber ligação de milhões de pessoas. É uma coisa de louco isso. E você não sabe de onde a pessoa pegou esse dado. Então você começa a ver que, assim, mesmo com a lei, você pode sim começar a fazer algum tipo de denúncia, principalmente em relação ao mau uso dos dados. Porque se você passou o teu telefone para uma corretora, por que outras 30 estão ligando? Tem aí uma passagem de informação entre eles. Deve ter uma troca de informação, um WhatsApp corporativo entre corretores imobiliários. Isso não pode, isso é um problema sério. E a gente, traçando um paralelo para o mundo médico, a gente vê casos de médicos que compartilham situações, casos e prontuários com outros Sim. médicos para tentar descobrir alguma coisa. Na melhor das intenções, pode ser na melhor das intenções, porque ele quer uma segunda opinião, porque ele está com alguma dúvida em relação a algum diagnóstico, mas a gente sabe que não pode ser feito isso. É preferível o cara fazer uma live, virar câmera para a tela do computador e falar, ó, o que você acha disso? Mas mesmo assim você corre risco de ser gravado, do que você ficar mandando os dados. É aquilo que a gente sempre fala. A partir do momento que você manda alguma coisa por WhatsApp ou por e-mail, você perde o controle desse dado. Sim, e não achem quem atua na área da saúde falar, não, isso aí é ramo imobiliário, na área da saúde não acontece. Só vou falar uma informação. É, Desde 2016, que eu comecei a atuar na área da saúde, eu já tive ciência de instituições, né, de grandes inclusive, onde o paciente entrava em óbito e aí quando ele entrava em óbito, tinha uma pessoa que vazava aqueles dados e passava para um grupo, para uma empresa que fazia todo o tratamento funerário. Ó, tá vendo? E a pessoa já entrava em contato, poxa, infelizmente aconteceu isso, aquilo, mas você não está interessado de criar um plano? Né? Então já tinha esse vazamento de informação. Só que esse tipo de situação é legal de mencionar, tanto esse quanto da Cirela. Da Cirela é mais questão. Não seria. Eu ia falar mais da questão de tentar ajudar, mas não. Porque a pessoa, com certeza, compartilhou os dados, eles devem ter feito um combinado. Ah, se eu vender um aqui, eu te dou 10% do valor. Ambas as situações, ele acaba remetendo no quê? De novo no compliance. Vou falar compliance de novo porque quando se vaza dados para esse tipo de finalidade, eu estou falando de uma ação antiética, de uma ação imoral dentro de uma instituição. Principalmente na área da saúde, se tem uma situação desse tipo, você está sendo, o colaborador da instituição, da empresa, está sendo antiético de tentar usufruir, tentar explorar uma vulnerabilidade emocional de uma pessoa, né? Porque a pessoa ela perdeu um ente querido e ela está tentando explorar aquilo para tentar ganhar dinheiro. É muito baixo isso, né? Isso é totalmente antiético. Então isso ocorre na área da saúde. Mesma coisa você pegar uma clínica, um consultório, que você possa ter um recepcionista que ele sabe que a pessoa tal, ele foi diagnosticado com um certo tipo de câncer, alguma coisa assim, e ele ter um vínculo com uma empresa, sei lá, uma clínica de oncologia, por exemplo, nossa, essa pessoa deu o diagnóstico tal, tenta entrar em contato, fazer o tratamento. Por quê? É uma doença que tira a pessoa do eixo, tira a pessoa do equilíbrio. Exatamente.
Então, você pode pegar aquelas informações, aqueles dados e tentar usufruir. E aí, quando que isso daí vazou? Vazou através de uma ação antiética, ou a pessoa não tem nem noção. Às vezes a pessoa fala, olha, quando tiver uma pessoa com diagnóstico tal, me liga porque eu vou tentar ajudar a pessoa. Então, pode ter uma engenharia social através disso. Uhum. Então, isso daí demonstra, de novo, o quanto você tem que ressignificar o assunto, você tem que passar o culturamento em uma instituição e fazer esses treinamentos, mostrar a importância de manter o sigilo das informações, o sigilo de um resultado de um exame. Isso acontece na área da saúde. Sim. É engraçado, você falou uma coisa que é um detalhe, que é um dos golpes mais aplicados em hospitais, né? Da pessoa ligar para o quarto do paciente, se passando por um médico, falando que tem que fazer um tipo de exame, um exame Nossa, específico, e ele traz informações de CPF, ele traz informações de dados até da doença que a pessoa tem. E nisso ele fala, olha, você vai ter que fazer um exame, esse exame custa R$ 3.000, o plano não aceita, mas você pode pedir reembolso desses R$ 3.000. Você tem que me uhum, depositar na conta do médico. Então, a pessoa que já está naquele momento sabe, num momento bem sensível, num momento de fragilidade, a família acaba pagando isso. E aí acaba sendo onerado. Por quê? Porque eles acabaram caindo num golpe. Mas aí a pergunta que fica é, de onde veio essa informação? Então a gente teve casos em que eu vi da pessoa se passar por um médico da própria instituição, ligar para uma pessoa do assistencial falando, eu sou o diretor médico X, eu quero essa informação, eu quero todas as informações referentes a pacientes que estão internados e que não são de plano de saúde. E por quê? Porque são os mais suscetíveis. Porque se a pessoa não está com plano de saúde, ele está pagando a diária do hospital, e se ele está pagando a diária do hospital, é mais fácil de fazer esse tipo de ataque. E a pessoa, na inocência, acaba passando. E eu falo, são informações que são repassadas pelo próprio hospital. Se você entrar no site de qualquer hospital hoje, e você coloca no organograma da empresa, geralmente eles têm o corpo diretivo, tem a foto da pessoa, o nome da pessoa, quem são os heads de medicina, o que eles fazem, qual que é a formação dele. Eles têm todas as informações que precisam para um ataque direcionado. E aí entra naquele ponto que a gente fala, não adianta ter firewall nessa hora, não adianta ter IPS, não adianta você ter antivírus. O ataque é direcionado para a pessoa. Ele pega as informações desse médico, se passa por ele via telefone e, dando uma carteirada, vamos dizer assim, aproveitando do poder do cargo da pessoa, ele tenta pegar uma pessoa com um cargo menor e falar, preciso dessa informação agora, e pressiona a pessoa para isso. Então cabe muito essa hora de ter uma cultura constante de segurança da informação e como essa cultura tem que ser renovada todo ano. Esse aculturamento tem que ser renovado. Não é um processo que você faz uma vez e depois você esquece porque a pessoa já está com cultura e quando entra uma pessoa nova a gente faz o treinamento para ele e segue a vida. Não, é algo que tem que ser renovado todo ano. Né? É teste de phishing, é teste de engenharia social, tudo isso a gente tem que fazer. sim, sim. Você comentando isso aí, eu lembrei de um outro caso, né? Foi um caso que foi passado num case até na pós. Tem uma ferramenta que você consegue mudar o seu e-mail, né? Você consegue fazer essa alteração e se passar por uma outra pessoa, né? E aí teve um case lá que eles pegaram e fizeram um teste e demonstraram que eles conseguiram absorver com aquele teste. A pessoa se passou por um determinado diretor na instituição pedindo para passar os dados porque ele estava sem internet, ele não conseguia pegar aquela informação, ele conseguiu arrancar tudo, né? Ele se passando pela pessoa, a pessoa, putz, porque a pessoa fica no desespero, né? Ela quer atender, quer ser prestativa, né? E aí como que Na você vai famosa fazer isso? carteirada, né? Na famosa carteirada. E aí como que você vai mitigar esse risco? Você vai mitigar com Mas treinamento. é com treinamento e com regras claras, né, no caso. Tem hospital que definiu que não se passa esse tipo de informação por telefone. Sim. E isso é cobrado diariamente das pessoas, que você não pode passar, independente do cargo da pessoa, você não Uhum. pode falar de certas informações por telefone, porque você não sabe quem está do outro lado.
Você não deve responder alguma coisa por e-mail. Então, tem alguns casos que é engraçado. A gente fez, onde eu trabalho, um teste de phishing. E esse teste de phishing foi muito legal o resultado, porque a gente sabe o que vai acontecer. Muita gente clica nos phishings, muita gente acaba caindo nessa informação, nesse e-mail falso, e isso cria um aculturamento muito legal, porque quando a pessoa vê que caiu no phishing, ele muda um pouco o comportamento dela. E a gente começou a reparar o quê? Que as pessoas começaram agora a informar a área de segurança de informação sobre casos que estão acontecendo e até com falsos positivos. E isso é legal pra caramba, porque eles acabam tendo medo de tudo. Então recebe um e-mail de palestra. Putz, é palestra mesmo isso, Júlio? Você consegue me ajudar? Então a gente vai lá, pega o link que foi enviado, entra naquele site de validação de link, para ver se o link é legal ou não, coloca o link lá e vê o que acontece, vê o que ele fala, se é legal ou não. A gente entra por fora, acaba usando um pouco o nosso celular, correndo esse risco, para ver se é um site verídico ou não, e algumas vezes não é. E isso é importante. Quando você começa a culturar a pessoa e você começa a mostrar o risco que é do clique que ela tem, e basta um clique, né, para ferrar tudo. É o que a gente fala. Um teste de phishing, para ser efetivo, você precisa que uma pessoa clique. Quando um engenheiro social manda um e-mail de phishing, ele manda para a instituição inteira esperando que apenas uma pessoa clique. E se essa pessoa clicar, ferrou, acabou, ele já tem acesso no que ele precisa. Então é nesse ponto que a gente tem que focar. Não é, melhorou, temos só 10% que clicaram. Pô, 10% de uma empresa, por exemplo, que tem 600 usuários, são 60 pessoas que podem clicar, que podem levar a ter problema, podem ter um problema, podem levar a ter um problema no seu consultório. Então é importante ter esse tipo de reeducação constante e colocar um pouco de medo mesmo. Você tem que fazer com que a pessoa sinta medo da ação que ela tá tendo, que ela pense duas vezes antes de clicar. Então é pelo medo que você acaba conquistando algumas coisas, né? Sim, sim. E aproveitando, Júlia, eu já cheguei a fazer testes de phishing, já cheguei a fazer alguns testes para fazer o quanto que as pessoas estão aculturadas com aquilo. Você conhece, sabe me dizer, deve ter sites, não tem, que você consegue fazer uma simulação de phishing com quantidade limitada de e-mails, alguma coisa assim? Ou Olha, não? site gratuito, sinceramente, eu não conheço. Geralmente tem empresas que fazem esse tipo de teste para Mas baixo você, custo, né? de baixo custo, sim, dependendo da quantidade que você vai colocar de e-mail, tá? Dependendo da Sim. quantidade de e-mail, é um tipo de serviço que pode custar R$ 1.000, R$ 1.500, né? Então, não é algo muito, muito caro. A mesma coisa de aculturamento, se você coloca um questionário, e às vezes são coisas que você mesmo pode fazer em casa, vamos dizer assim. Criar um e-mail fake, Que não criando um e-mail fake, mas no próprio, pedindo para a por pessoa exemplo, passar informação para ver se no passa. próprio Office 365, dependendo do pacote do Office 365 que a empresa tem, eles conseguem fazer um e-mail como se fosse um link em que você consegue identificar quantas pessoas clicaram nesse link. Então você consegue Legal. mandar um e-mail interno pelo próprio, usando o Office 365, para todo mundo com um link, e aí você faz com uma cara mais diferentona o e-mail, coloca como se fosse do presidente da empresa, e você consegue ver quantas pessoas clicaram nisso. É interessante você ver que às vezes as pessoas clicam mesmo no link e você sabe que isso pode ser danoso. Mas tem ferramentas na própria solução de e-mail que você tem, dependendo da segurança que tem, que você pode usar para isso, tá? Mas geralmente serviços mais voltados para esse nicho de teste de phishing são mais Uhum. efetivos, porque eles te trazem um gráfico, eles te trazem relação de quem clicou, quantas vezes clicou. Foi até engraçado, no último teste que a gente fez, a gente usou um tema de salário, né? Falando assim, olha, tá aqui a relação de cargos e salários da empresa. Isso Meu, pega. teve uma pessoa que clicou 26 vezes. Ele Em estava 3 vezes. injuriado, ele queria ver o Ele salário de estava todo mundo. injuriado, acho que o cara não dormia à noite, porque ele não conseguia saber o cargo e salário. Então ele chegava no dia seguinte e continuava tentando clicar.
Então, quando ele tentava clicar, ia para uma página não existe da internet, mas toda vez que ele clicava, eu pegava que ele clicou. Então, são coisas que a gente vê que, dependendo do tipo de assunto, isso suscita um tipo de interesse da pessoa que não mata a pessoa. A pessoa quer saber, ela quer ir atrás. E, putz, é o salário, eu quero saber quanto ganha o cara que trabalha do meu lado, que é o mesmo cargo que eu. E ele vai ficar clicando, ele clica até ele saber. É que tem vários tipos, né, no caso. Antigamente, quando eu fazia o teste, quando você clicava no link do phishing, ele já te abriu uma página, você caiu no phishing. Putz, a pessoa parava na hora. E Ferrou. aí o que acontece? Ela já avisava a pessoa do lado, ó, não clica nesse e-mail, esse e-mail é phishing. E isso acabava o quê? Contaminando o teste. A gente acabava não tendo uma visão real de como isso podia ser danoso. Porque a pessoa ia clicar e aparecer um baita de um pop-up falando, você caiu no phishing. E agora não, agora é uma coisa mais quieta. Por quê? Porque quando a pessoa clica, ela vai para uma página não existe da internet. E Sim. ela não sabe que ela caiu no phishing, então ela fica clicando e ela não vai virar para outra pessoa e falar. Por quê? Porque para mim é algo que não está funcionando o link, então deixa quieto. Mas ela recebe um e-mail 2 dias depois, falando, ó, lembra daquele e-mail que você abriu? Então, isso era um teste de phishing, você caiu no teste de phishing. E aí ela abria para uma tela em que ela tinha um treinamento e tinha um questionário para ela responder depois. Então, quer dizer, o aculturamento que a gente traz nesse ponto é um pouco pelo medo? É, um pouco pelo medo. Mas a gente começa a fazer o quê? Ter a visão de quanto dano isso pode causar para uma empresa. Quando a pessoa fala, então, aquilo que a gente mandou era um phishing, ela já toma um susto. Outro teste muito legal que a gente fazia, e que é um dos que eu quero fazer no hospital que eu trabalho, é um teste de engenharia social. E são Isso é dois legal. tipos que a gente fazia. Um era uma pessoa ligando, como se fosse do service desk, falando que tinha um chamado na máquina, da máquina da pessoa aberta, e que queria o usuário e senha dela para poder resolver. E aí a gente via quantas pessoas passavam usuário e senha. E, meu, muita gente passava. E um outro que era muito legal era que a gente espalhava vários pendrives pelos andares da empresa e deixava o pendrive lá, do lado de uma impressora, num balcão, em algum lugar assim. E qual que é a pessoa vai fazer o quê? Qual que é a primeira coisa que ela vai fazer se tiver dentro de um... achar um pendrive no chão? Ela Vai vai conectar no espetar, computador. né? Espetou no computador, tem um arquivo salários.xls. A pessoa vai abrir. Só que quando ela abria esse arquivo era um ransomware disfarçado, era um vírus disfarçado, em que a gente começava a tomar conta da máquina da pessoa. Que legal. Então a gente sabia quem que tinha logado, com que data logou, o que que ele fez na máquina, tudo isso a gente tinha informação. Mas também a gente recompensava as pessoas, né, que avisavam a gente. Então tinha muita gente que vinha para a gente com pendrive e falava, ó, Júlio, a gente achou esse pendrive. E aí a gente dava um certo reconhecimento para a pessoa nesse sentido. Mas são testes assim que a gente faz que começa a trazer um pouco do aculturamento, um pouco pelo medo, né? Parece quando a gente educa filho, é pelo amor ou pela dor, e muita coisa com o usuário vai pela dor. Exato, exatamente. E uma das coisas que eu sempre ouvi, né, ouvi muitas instituições, não é uma que eu trabalhei não, várias pessoas que eu tenho contato, inclusive, e assim, não, aqui ninguém manda nada daqui dentro para fora, ninguém manda nada sem minha autorização. Isso daí, muitas clínicas, muitos consultórios, muitos laboratórios vão pensar desse jeito. Não, eu tenho o controle total de quem manda. Eu tenho uma única Excel com todos os dados dos meus pacientes, daqui ninguém manda nada. Mas o problema, que é o que ocorre a maioria das invasões, aí se me corrija se estiver errado, você como, né, especialista na área de segurança, o problema não é mandar, o problema é a empresa ser infectada e a empresa fala, opa, vem aqui ó, buscar minhas informações, e ele estabelece um caminho para puxar. E aí muitas vezes você não está mandando, realmente, você não está mandando nada conscientemente, mas você está abrindo a porteira gigante falando, vem aqui ver. E aí as É aqui pessoas, que eles tá. começam, as pessoas começam a receber os ataques sem elas saber, né? E aí, a partir daí, começa a fazer o Excel, vazar isso, vazar... Esse ransomware que você falou é muito utilizado.
Sim, de infectar a máquina, e a máquina eu ela vou, fica zumbi, que fica passando as informações, né? eu vou te dar um exemplo. A gente vê muito filme e a gente acaba tendo uma visão errada de que é um ataque. E Sim. um ataque por um filme é aquela coisa que a pessoa vai lá, conecta, burla o firewall, entra na máquina do outro cara e, putz, puxa toda a informação em 5 segundos ele fez. A E a gente teve faca dois cai em pé. casos, e a gente teve dois casos emblemáticos em relação, não um ramo de saúde, mas em ramo do entretenimento, que foi o caso da HBO, e teve um caso Uhum. da Sony. Só que o que aconteceu? O hacker ele ganhou acesso para dentro dos computadores da rede dessas empresas e ele começou a escalar privilégio, ele começou a se dar privilégios dentro da rede. E é um ataque mais ou menos assim. Eu falo, trato-se um paralelo, é mais ou menos quando um cara rouba um carro. O cara, quando rouba um carro, a primeira coisa que ele vai fazer antes de ir para o desmanche é parar o carro num beco, fecha e deixa 2 dias o carro lá. Se aparecer alguém, é porque tinha localizador GPS. Se não aparecer ninguém, é porque não tinha localizador GPS. Ele pega o carro e leva para o desmanche. Hacker é muito disso. Ele vai lá, ele entra, aí ele espera um pouco para ver se ninguém detecta ele. Não detectou, ele pega o usuário dele e coloca ele como administrador. E aí ele espera. Putz, ele esperou uns 2 dias, ninguém falou nada. Aí ele começa a fazer a festa. Nesses dois casos da HBO e da Sony, o hacker ficou dentro, os hackers ficaram dentro do ambiente por mais de 2 meses, pegando dado. Eles tiraram terabytes de dado de filmes não editados, de filmes finalizados que não tinham saído para o cinema, sem ninguém perceber. Então eles ficaram meses dentro da estrutura e a pessoa, a empresa só foi saber quando os próprios hackers foram a público e falaram. No caso da HBO, foi uma coisa louca, porque estava na época alta do Game of Thrones Ah, foi por e, isso que vazou Game e of aí o que que Thrones? ele, e aí o que que acontece? Eles falavam assim, se vocês não me pagarem resgate, eu lanço o episódio antes de vocês. E foi onde vazou alguns episódios, até a Eles HBO não virar, tá pagaram. bom, eu pago. Não, uma hora eles pagaram. Depois do segundo episódio, eles viram que os caras estavam levando a sério. Então eles pagaram. Com a Sony foi a mesma coisa. Começou a vazar. Na Fox, a gente teve um caso também de vazamento do filme, daquele X-Men Origins Wolverine, em que foi sem finalização de efeitos especiais, o filme vazou em qualidade perfeita. Então você ia no camelô 2 meses antes do filme lançar, e você podia pegar o filme numa qualidade tão boa quanto um DVD. Então são coisas que você vê que acontece e que não é o ataque por si, o ataque não acontece de uma hora para outra, tem um tempo para o ataque ser feito. E muito disso, nesses dois casos, foram por conta de ou máquina desatualizada ou algum tipo de engenharia social, em que a pessoa conseguiu acesso à rede e desse acesso à rede ele conseguiu se escalar privilégio. Outro caso que a gente tem emblemático, que fala de aculturamento, é difícil a gente falar de hospital, porque às vezes a gente não tem muitos casos de hospitais. Mas o que acontece é aquilo que a gente fala, tem a origem Sim. dentro de um... A origem, a causa raiz do ataque é sempre a mesma, independente do Uhum. nicho de mercado e do ramo. Mas a gente tem o caso da Target dos Estados Unidos, em que o ataque começou porque o hacker foi numa loja da Target, passou na frente de um computador, daquela parte de saque, de administrativo, e tinha um post-it colado na tela com usuário e senha. Então ele pegou esse usuário e senha, e a partir desse usuário e senha ele começou a se escalar privilégio lá dentro. No final das contas, vazou milhões de dados de clientes, de cartões de crédito, e isso levou a Target quase à falência nos Estados Unidos. Eles perderam a credibilidade muito grande. Então, quando a gente Caramba. fala de credibilidade no final das contas, que isso pode ou não destruir um negócio, é nesse sentido que a gente fala para um hospital, para uma clínica, para um consultório. A partir do momento que esse dado é vazado e que alguém coloca esse dado deliberadamente dentro de uma rede, putz, ferrou, você não tem mais o que fazer. São os seus dados, são os dados dos seus pacientes que estão lá dentro. E isso vai remeter para você no final das contas. Sim, e teve uma... Foi ano passado, antes da pandemia, né? Eu visitei a Cisco, né? Não tem problema citar o nome, porque não, não vai falar, não compromete com eles.
Mas a Cisco é referência de segurança, redes, os caras são parrudos, né? Eu acho que a maior do mundo aí, uma das maiores do Uhum. mundo, De segurança, sim, né? de segurança. E aí, conversando com eles, eles pegaram um caso, lógico, eles não abriram que era a empresa, nada, mas para entender assim, então não, mas eu vou lá, coloco uma situação paralela e resolve e tá tudo certo. Não, tem situações que você tem que sentar e chorar, perdeu os dados, perdeu a informação. E eles citaram um caso que uma empresa, um cliente deles, sofreu ataque de ransomware, ficou exatamente nisso, ficou muito tempo, eles fizeram análise de causa raiz, ficou muito tempo lá o ransomware parado. Por alguém que clicou no phishing, foi phishing que foi a causa, e clicou e ficou lá, instalado. E lá eles tentaram fazer, explorar esse tipo de ataque, e aí ficou lá parado. Quando eles perceberam que conseguiram a comunicação com a internet, que o hacker que estava do lado de fora conseguiu a comunicação, poxa, foi a hora que o ransomware ficou ativo, entrou em ação. E aí eles tiveram que fazer um plano de tentar isolar o local e evitar não, minimizar o impacto daquilo, porque aquele momento, aquela rede, aqueles servidores ali, perdeu. E aí, qual foi Exatamente. a ação que eles tiveram que fazer? Tentar reduzir o máximo possível de impacto, para não acabar, né, trazendo maior prejuízo. Inclusive, dando um oi pro Fernando, o Fernando é o cara de segurança, acho que seria até interessante depois a gente até conversar com ele pode trazer outros cases que vão com certeza agregar aqui para a gente. E ele sabe que a gente está falando que realmente a gente tenta ter soluções, ter procedimentos, conscientização para combater um vazamento de dados, de informações, uma privacidade de dados. Então, assim, a gente tem muitos profissionais que tentam trazer essa melhor prática à tona, né? Mas a gente sabe que se a empresa ela não fizer o comprometimento, eu vou acabar repetindo aquilo que eu falei. Se o owner da empresa não comprometer de trazer essa conscientização na organização, não vai virar o culturamento, automaticamente os colaboradores Exatamente. vão estar preparados. Exatamente. E a gente fala de aculturamento, mas esse caso do vazamento dos dados do resultado de Covid foi de troca de senha. A gente sabe que é de compartilhamento de senha que aconteceu isso. A gente sabe que boa parte dos ataques acontecem ou por compartilhamento de senha ou por clique em algum lugar errado. Um dos grandes hospitais também de São Paulo teve um ataque começado com um ataque de phishing, né? Ou seja, o hacker mandou um e-mail até esperar alguém fazer alguma coisa. E um detalhe que a gente vê é que os vírus estão evoluindo, né? Esses ransomware, eles evoluem. A gente teve o caso do WannaCry, que ele criptografava tudo. Ele criptografava tudo. Tudo que ele chegava, encostava, ele criptografava. Aí a gente começou a ter vírus mais direcionados agora. Esses ransomwares novos, eles não estão aí para a máquina. Eles não querem saber de estação de trabalho. Porque estação de trabalho você tira, coloca outra, formata e segue a vida. Eles querem onde estão as informações. Então, num Servidor. grande hospital... É isso, é nesse ponto que ele chega. E ele só se ativa quando ele chega em um servidor. Então você começa a ver o quê? Putz, vale a pena a gente proteger todas as máquinas de maneira igual a um servidor? Não vale, a gente sabe que não vale. O investimento é muito alto. Se você tem uma empresa, um hospital com 3.000, 4.000 máquinas, você vai pagar uma ferramenta caríssima para essas 3.000 máquinas? Não, você protege o servidor. É onde está a continuidade do seu negócio. Se você perde 10, 15, 20 máquinas, é aquilo que você falou, isola o caso, você consegue isolar o caso. Você para uma parte do assistencial, você para uma parte de administrativo, mas você formata a máquina, coloca outra, pega de uma área que não teve problema, que não está sendo usado, joga para onde foi mais afetado, e você começa a trabalhar a partir disso, mas você não pode perder os dados do servidor. E a gente não fala só de ataque, tá? A gente fala muito, Thiago, também de roubo de computador mesmo, tá? Eu vou citar um caso Sim. que me falaram numa conversa que eu tive, de um consultório no interior de São Paulo, que o cara tinha 20 anos de base de dados de pacientes no computador dele que ele deixava no consultório. Até que certo dia foi alguém lá, entrou no consultório, levou o notebook, levou o servidor, e o cara perdeu 20 anos de dados.
Pode ser que quem entrou é o famoso Zé Droguinha, aquele cara que vai pegar, vai vender na boca o computador por alguma pedra de crack, alguma coisa. Pode ser. Não é esse o caso, mas tem um risco de que a pessoa que roubou aquilo pode ver o que tem dentro e pode começar a usar essas informações em benefício próprio. Então tem esse receio. Só que no final das contas, esse médico perdeu 20 anos de prontuário eletrônico. E aí o que que acontece? Qual que é a ajuda que foi dada para esse médico? É como ele poderia começar a armazenar as coisas dele na nuvem, né? Então, quando a gente fala de segurança, e foi até uma pergunta que me fizeram numa aula que eu dei ontem. Putz, Júlio, o que que é melhor? É ter tudo dentro do meu consultório ou é ter na nuvem? Eu falei, depende de quanto você quer investir. Se você coloca na nuvem, se você coloca teu sistema na nuvem, sua base de dados de prontuário eletrônico na nuvem, você paga mensalmente uma empresa e você, junto com esse pagamento mensal, paga pela segurança da estrutura que essa empresa te dá. Então, falando de Exato. uma Azure, de um Office 365, de uma Amazon. Agora, se você AWS. é a AWS, se você quiser manter isso dentro da tua estrutura, aí você tem que ter esse investimento. Né? Até o Fernando Nogueira falou, criptografia é uma rotina de backup que resolveria muito bem esse caso, e é verdade. Sim. Criptografia já protege, se roubam você não tem problema, backup você garante a continuidade. Então começaram a ajudar esse médico a quê? A colocar os serviços dele na nuvem, com backup, com redundância, com tudo isso que ele precisa. Então quando a gente fala de conformidade com a lei, não é só a gente ter esse tipo de proteção, de conformidade, de treinamento, mas também a gente verificar qual que é a estrutura que eles têm de computadores, de sistema, e como isso pode ficar melhor e mais disponível em caso de algum incidente. Sim, exato. O médico na pandemia pode estar atendendo de casa, por exemplo, mas ele vai querer ter o acesso da casa dele aos prontuários. Se está na nuvem, ele pode acessar tanto da casa dele quanto do escritório dele, do consultório dele. Isso é uma coisa que vale a pena de você ver. Então você se atualiza, terceiriza esse tipo de controle de segurança da informação e você deixa seu negócio mais conforme a lei de uma maneira mais rápida. Sim. Você mencionando tudo isso, eu lembrei de uma situação que pode acontecer, e com certeza acontece muito em laboratórios, clínicas. Imagina a instituição, laboratório, clínica, consultório, hospital, enfim. Eu tenho a máquina ali. Só que aquela máquina está defasada. Poxa, não dá mais para lidar no dia a dia. Eu vou trocar a máquina. Beleza, vai lá, trocou, colocou uma máquina nova, um computador novo. E o que é feito com esse dispositivo antigo? A maioria acaba falando, vendendo, doando, enfim. E como é que vai o HD? Você faz um formato simples lá? Como que você faz? Você troca o HD, descarta, põe fogo, fura? O que você faz, né? Então é interessante, é legal, né, pensar nesse tipo de assunto, porque você pensa toda na cadeia de dados, desde o momento que entra aquele dado e ele é gravado no HD, ele fica retido lá na estação de trabalho e até o momento que você faz o descarte. Né? Então vamos supor que a pessoa vai lá, compartilha com o sobrinho, com o filho, vende, a pessoa começa a utilizar para um trabalho de faculdade, para o dia a dia, para estudar. A chance de ser contaminada não é muito grande, porque quem utiliza o Exatamente. computador para um trabalho de escola, para fazer pesquisa, aquilo, o cara vai colocar um antivírus bem fraco, que não vai ajudar muito. E aí, se tem uma invasão daquilo e a pessoa consegue recuperar os arquivos que tinha naquele HD. Né? Então, você começa a pensar na toda a cadeia dos dados. Porque a Exatamente. partir do momento que o dado é gravado no HD, você não consegue pagar da maneira tão simples assim. Tem os tipos de formatação física que eles falam, que são aqueles sistemas que fazem 20, 30 formatações, né? Ele demora, mas ele formata 20, 30 vezes. Para garantir o quê? Que a pessoa não vá utilizar esse dado. E não é uma Uhum. formatação de simplesmente apagar o flag da informação. Ele preenche o dado todo do HD e depois ele apaga esse dado todo. Por quê? É um conceito que a gente tem e a gente sabe desde a faculdade, né? Que os dados gravados, a gente sabe que por mais que esteja livre no nosso HD, ele marca como livre, mas não quer dizer que não tenha nenhum dado naquele bit, naquele byte que está lá dentro do HD.
aquilo pode estar preenchido com alguma coisa. É o mesmo caso, você Uhum. tem um software chamado Recuva, que é gratuito na internet, que você consegue recuperar o que você deletou. E eu já precisei dele algumas vezes, porque eu já deletei algum dado que não devia, e antes de você conseguir, antes desse dado ser sobrescrito realmente pelo HD, você consegue recuperar ele. Então, tem uma parte que a gente tem que falar que é de ciclo de vida de informação. É como você faz Exato. o descarte. Na empresa que a gente trabalhou, tinha uma fase que a gente ia fazer descarte de HD, a gente tinha aquela parte de venda de equipamentos usados e tinha que fazer a formatação lógica, mas antes disso, quando não tinha jeito, quando não ia ser vendido, a gente dava uma retada nos HDs lá. A gente abria, quebrava tudo, era na marretada, cara, era muito louco. E Legal. a gente fazia esse processo, essa rotina da marreta, só para quê? Para garantir que aquele HD não seria usado para nenhum fim. Um outro caso é que se você criptografa os dados do teu HD, usando até o BitLocker que vem nativo no Windows Do Windows, 10, né? você Uhum. não precisa se preocupar. Perdeu o HD, foi embora, perdeu o notebook, você sabe que a pessoa não vai conseguir acessar aqueles dados. Então são coisas assim que a gente começa a pensar em segurança da informação e como garantir a segurança. Mas, de novo, é um aculturamento, e quando a gente fala de cultura de segurança da informação, a gente não fala só da cultura que você dá para o seu funcionário em relação à lei, mas você tem que trazer um aculturamento também para o dono da clínica, para o médico, qual é a melhor tecnologia que ele pode usar. Um médico falou isso para mim hoje e foi sensacional. Ele falou: o médico quer atender, quer fazer, quer atender e quer receber pelo atendimento que ele faz. Ele não está nem aí se está com um computador A, B, C, com sistema A, B ou C. Só que agora começa a ter uma responsabilidade maior para cima dele em relação a isso. E isso é importante, Uhum. ele ter essa noção. E o aculturamento tem que começar por cima. Se não tem apoio de cima, você sabe disso melhor do que eu, não vai. Então, se o médico chama a gente, por exemplo, a ajudar nesse processo de conformidade com a lei, e ele não tiver engajado, não vai dar certo. Desde o começo não vai dar Uhum. certo. E é bem isso. E é legal, assim, que essa conversa, ele tomou um rumo, né, esse bate-papo de hoje, exatamente para a gente pensar em relação às melhores práticas de segurança da informação, práticas de governança, por que não, né? Conscientização, percebe-se que não é algo muito, você vai lá, dá uma aula, você fala sobre isso, acabou, fechou, faz uma avaliação e vai embora. Não. Você tem todo um sistema por trás, mas sistema não fala sistema tecnológico, mas sistema de processos, sistema do seu dia a dia. Então, Uhum. tem um artigo 49 da LGPD que ela fala que o controlador ele deve seguir as melhores práticas de governança. Né? Então, poxa, quando você fala de governança, né, você está falando do geral, você está falando de segurança, você está falando de gestão de riscos, você está falando do plano de conscientização. Poxa, mas o plano de conscientização faz parte do governança? Faz, porque você precisa capacitar as pessoas, você precisa dar as Exatamente. diretrizes, dar o norte. Independente Exatamente. se a clínica, a instituição, ela tem 10 mil colaboradores, 20 mil colaboradores ou 3, mas você Uhum. precisa passar essas diretrizes, você precisa ter isso no DNA das pessoas. Falando, Exatamente. pessoa, você não pode pegar esses dados de paciente, não pode compartilhar, não pode imprimir e deixar na mesa, ou pode jogar fora, amassar e jogar fora, isso acontece muito, né? Ou Exatamente. uma coisa que acontece bastante, outro dia eu passei no consultório e a atendente, enquanto ela estava tentando ver meu agendamento para a próxima consulta que eu iria fazer, do lado tinha uma ficha de um outro paciente, estava lá os dias, qual que era a especialidade, quais que foram os resultados, e assim, era praticamente um prontuário que estava ali, e estava aberto ali, eu olhei e falei, não acredito que eu estou vendo, e tinha lá, tinha todos os dados dos pacientes. Isso Exatamente. acontece muito, a minha esposa comentou esses dias, poxa, ela foi não poupa tempo, gente. Poupa tempo, a pessoa estava atendendo, tinha lá os dados das pessoas em cima da mesa. E são ações simples, né? Que é aquilo que eu volto a retornar, que, né, a gente tinha comentado na última live. Às vezes você pegar o papel lá com as informações, virar ao contrário, já soluciona, né? Ter esse Exatamente. Colocar cuidado. numa pasta.
aquelas pastas em L, né, que eles chamam, aquelas pastas que não tem nada de zíper, nada de fecho, nada, só aquele papel, colocar um papel branco por cima, são coisas simples que a gente sabe que, que vão ser efetivas em vazamento de Exato. informação. Mas eu acho que assim, foi muito legal ter esse papo, porque a gente não se prendeu apenas na parte de como se tá conforme, como tem que ser um treinamento, mas também mostrar para as pessoas que a cabeça tem que mudar de cima, tem que mudar do dono da clínica, do dono do consultório. O médico tem que estar engajado com isso. Se a pessoa não se engaja, ela não vai conseguir estar conforme e ele também vai ser o principal culpado sobre o que acontecer. Pode ser o Exato. vazamento de informação acontecer por um erro, por uma displicência de uma pessoa, da equipe dele? Pode, mas começa com ele a displicência. Eles fazem muito esse tipo de seguir aquilo que a empresa faz, que o consultório faz. Se o médico, se o dono da clínica não tem uma preocupação, claro que os colaboradores deles não vão ter, então tem que começar de cima. Então esse aculturamento começa de cima e vai descendo de acordo com a criticidade das informações que são tratadas pela pessoa, porque no final das contas, no consultório pequeno, que geralmente tem a pessoa da limpeza, uma secretária e o médico, você sabe que Uhum. acaba todo mundo tendo acesso aos dados, e isso como é que a gente vai aculturar esse pessoal? É fácil. Como é que a gente vai proteger os dados? Também é tranquilo, é fácil, mas a gente precisa ter esse engajamento. Exatamente. Engajamento. Acho que é a palavra de hoje. Engajamento, exatamente. Engajamento. Eu ouço isso Mas, demais, cara, no meu trabalho, engajado, empoderado. Acho que são as palavras mais faladas nesses últimos meses para mim, por mim lá no trabalho e pelo pessoal do meu trabalho, são essas: engajamento, empoderamento e LGPD. Putz, o que a gente mais fala é LGPD agora. LGPD é a moda do momento, mas Exa veio para revolucionar todo esse tratamento dos dados. Eu acho que a gente estava precisando de algo assim. Não dá mais para encarar. exatamente. Não, não dá, não dá. Não dá para as pessoas tratarem os nossos dados como se fossem qualquer informação que se encontra na rua. Eu tô há 12 anos nessa área e eu falo que precisa de uma lei para o pessoal começar a ouvir o que a gente fala. Há 12 Não é? anos a gente vem tendo esse discurso de proteção de dados, privacidade de dados, e isso virou lei agora, e a gente nunca conseguia algum tipo de novo, engajamento da diretoria, aquela coisa de direcionamento para a segurança da informação. E hoje a gente consegue, usando essas 4 letras mágicas, LGPD. Se você fala essas 4 letrinhas, é tipo abracadabra, abre sésamo, é louco o negócio. Você consegue abrir muitas portas com essas 4 letras. Porque agora o E- pessoal vê que isso pode acontecer. Exatamente. Muito bom, muito bom. Certo? Só lembrando o pessoal que participou, agradecer as pessoas que participaram hoje Sim, da sim. live. A gente faz as lives de terça e quinta, todas as terças e todas as quintas. Sempre nesse horário cabalístico, 8h27 da noite. Aproveitamos muito, acho que temos aí espaço para perguntas. Vocês podem fazer perguntas usando nosso canal, nosso direct, e a gente vai tentar sempre responder nas próximas lives. E acho que a gente fecha hoje com isso, né? Com essa palavra de engajamento, certo, Thiago? Exatamente. É a palavra de hoje. Daqui a pouco eu vou trazer o Pedro Bial aqui, né? Das frases de efeito. Mas legal, Exatamente. legal. A gente pode fazer uma frase com cada palavra que a gente escolher como a mais importante, mas vamos ficar quieto na nossa, que a gente é bom em segurança da informação, não em português. Não, exatamente. Senão vai cair de novo no filtro solar. Exatamente. Beleza, Thiago, prazer falar contigo de Valeu. novo hoje. Nos Igualmente, vemos na cara. terça que vem. Pessoal, Deus obrigado quiser. mais uma vez pela participação. Esperamos vocês nas próximas e até mais. Valeu, pessoal. Valeu, Fernando. Até mais. Oi, Valeu, pessoal. tchau, pessoal. Tchau, tchau.